Bem-vindo a você a essa videoaula. Esta é a aula de filosofia. Eu sou o professor Elson. Nosso assunto desta aula será ética. Com certeza cada um de nós tem aí uma opinião formada e sobre ética tem as nossas opiniões que nós levamos nas nossas discussões de família ou de trabalho sobre essa temática, ainda mais porque existe muito essa questão em torno da corrupção política, da corrupção das pessoas nos seus atos. Então, a temática ética ela é bastante difundida, mas nem sempre muito bem compreendida. Ela se confunde um pouco com outros temas e assuntos. Por isso, o grau de importância desse tema para a nossa discussão, para a nossa aula de hoje. Gostaria de iniciar trazendo para nós o pequeno conceito, o conceito que vem aí da etimologia, ou seja, a origem da palavra ética, que vem do grego, que quer dizer ethos, morada, né? Costume, o hábito, então tem a ver com o sujeito, com a pessoa, né? A ética é esse estudo dos hábitos que procedem do interior do sujeito. Esse conceito é importante. A ética ela parte do sujeito, né? Da pessoa, de dentro da pessoa, né? Enquanto moral, então essa distinção, essa diferença é importante a gente fazer. A ética ela tem a ver com o interior do sujeito, né? Com a pessoa em si. Enquanto a moral é um conjunto de normas, de regras, certo? Então, moral e ética são coisas diferentes. A ética tem a ver com o interior, com o sujeito, com a ação prática dele, o interior, a reflexão dele, enquanto a moral ela é um conjunto de regras. Então, a ética é reflexão dos atos e a moral são os atos, são as regras que nós construímos. A ética deve fundamentar a moral e os costumes. Tá? Então, a ética ela forma, ela deve ajudar a formar a moral, que são as regras. Tá? Então, o que diz respeito à regra é moral. O que diz respeito a formar o que está por detrás dessas regras, os pensamentos, ideias, os conceitos que formam as regras, aí é ética. Né? Certo? Uma pequena orientaçãozinha. O que é ética, portanto? Tá? A ética é o conjunto de valores morais, né, e princípios que norteiam a conduta humana, que conduzem a pessoa. Então a ética é o conjunto de valores, certo? Que nos levam às ações. A ética serve para que haja um equilíbrio, um bom funcionamento da sociedade, possibilitando que ninguém saia prejudicado nessa relação social. Tá? Então a ética tem essa função de equilibrar para que ninguém saia com vantagens em relação ao outro, ou melhor, para que ninguém saia em prejuízo. Em relação à temática de valor, tá? A ética é um conjunto de valores. Tá? A ética orienta a moral. A moral são as regras. A pergunta é, se a ética é um conjunto de valores, o que são valores? Muitas vezes nós escutamos na sociedade as pessoas mais de outras gerações já passadas dizer assim, os jovens de hoje não têm mais valor. E aí, o que é valor? Valor é inversamente proporcional à indiferença. E inversamente proporcional à indiferença. Então, valor tem a ver com indiferença. Quanto menos indiferente nós somos em relação a algo, tá? Tanto mais valor aquele algo tem. Vamos dar um exemplo. Esta caneta. Esta caneta para mim tem um valor. O valor é proporcional. O valor está no mesmo grau de importância que eu dou para ela. Se eu não dou importância para essa caneta, ela não tem valor para mim. Numa conversa, tá? Você está conversando com alguém lá. Tá? Esse alguém não olha para você. Não está prestando atenção. Ele não está se importando com você. Você não é importante. Logo, você não tem muito valor para o outro. Voltamos para a frase aqui. Valor, tá, é inversamente proporcional à diferença. Quanto mais diferença faz alguém para você, mais valor ela tem. Né? Alguém, talvez nós já tenha perdido algum familiar.
Quanto mais diferença faz a falta, quanto mais diferença faz não estar com aquela pessoa, mais importante ela foi para você. Tá? Então, quanto mais valor, melhor, quanto mais importante, mais valor. Quanto mais diferença faz, mais valor. Quanto menos importante, menos valor. Quanto menos indiferente nós formos em relação a alguma coisa, mais valor aquela coisa tem. Então, voltemos. A ética é um conjunto de valores. É um conjunto de importâncias que nós damos. Tá? Próximo slide aqui. Valores, então, portanto, podem variar de uma sociedade para outra, ou de uma cultura para outra, de uma pessoa para outra. O valor vai depender do grau de importância que aquele fato, aquela situação tem para aquela sociedade. Eu vou dar um exemplo para ajudar um pouquinho a facilitar. No Brasil, por exemplo, 1 quilo de picanha está aí R$50 ou mais. Tem um valor monetário, tem um preço. É um churrasco. Ele tem um valor, o valor do seu churrasco, da picanha, da carne. Então a vaca, ela tem um valor monetário, tem um valor de gosto. Enquanto na Índia, a vaca não tem um valor de preço, não tem um valor de gosto, tem um valor sagrado. Então, são valores diferentes, são importâncias diferentes dadas para o mesmo objeto que é a vaca. Então, se nós temos valores diferentes de uma sociedade para outra, de uma pessoa para outra, nós podemos então ter éticas diferentes, porque a ética parte do sujeito, daquilo que ele valoriza, daquilo que ele acha importante. Tá, mas então fica tudo relativo? Não. A sociedade humana, dentro da humanidade, pensa-se que deveria existir aí uma regra geral. Existem certas coisas importantes ou que deveriam ser importantes para todos. Por exemplo, a vida. Né? A vida, a manutenção da vida é uma questão ética. Se nós temos como ética o valor da vida, a pergunta é, o que é moral em relação à vida? Moral diz respeito a, por exemplo, nós fizermos uma regra sobre pena de morte. Pena de morte tem a ver com moral, porque é uma regra. O que fundamenta essa regra? Qual é a ética que fundamenta a regra da pena de morte? O valor da vida. No Brasil, pena de morte é proibida. Por quê? Porque existe uma ética que valoriza a vida. Então, as ações, as regras que nós conduzimos têm a ver com a moral. E a moral tem a ver, ou melhor, tem a ver com a ética, que é uma coisa interior. A ética tem a ver com o valor, aquilo que você dá importância, aquilo que uma sociedade dá importância, aquilo que o mundo, a sociedade humana deveria dar importância. Vamos para um exemplo aqui da charge do Manolito, né, que está aqui, e da Mafalda. Né? Mafalda pergunta para o Manolito: o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Ele responde: as cotações do mercado de valores. E ela pergunta: de valores morais, espirituais, artísticos ou humanos? E o Manolito responde: não, de nenhum desses. Dos que servem para alguma coisa. Então, os valores do mercado, valores econômicos, nessa charge, valem mais do que os outros valores humanos. Tá? Segunda charge, rapidinho. Tudo bem trabalhar para ganhar a vida, é claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Essa é outra crítica. A charge é uma crítica social. Existem pessoas, talvez eu e você conhecemos algumas pessoas assim, que passam a vida inteira acumulando bens para ter uma vida boa depois, uma certa idade. Só que quando essas pessoas chegam nessa certa idade, muitas vezes, muitas dessas pessoas acabam gastando todos os bens que elas juntaram para se manter, de certa forma, vivo ainda. Então, um contrassenso, um contrário, aí uma contradição. Né? Trabalhar a vida inteira para depois, quando chegar bem de mais idade, gastar tudo que você juntou para manter aquela vida que você gastou, prejudicou ao longo de toda essa vida. Então, acaba não aproveitando nem durante a vida e nem depois, né? porque trabalhou e depois vai gastar porque trabalhou sem se cuidar. Né? Então, essas eram algumas temáticas, alguns pontos que a gente colocou em ética. Ética, moral, certo? Ética
é aquilo que rege as regras que são a moral. E o que faz a moral são os valores. Os valores é o grau de importância. Então, o grau de importância que nós damos é que gera a ética, certo? Gera a ética, e a ética é que faz as regras. Tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, desejo tudo de bom nos teus estudos e até a próxima.